abrindo o programa Fé em Debate. Quanto mais conhecemos, mais amamos. Queridos irmãos e irmãs de todo o Brasil que continuam conosco, uma alegria tê-los conosco. A pergunta geral que muita gente fez, por que rezar pelos mortos? Mas o programa vai muito além disso. É falar com profundidade, com propriedade do assunto. E hoje nós temos conosco questões como por que rezar pelos mortos, céu, purgatório, inferno, intercessão das almas, juízo particular, juízo final, missa de sétimo dia, mas isso é só o começo. Seja bem-vindo, Padre Elcio Ribeiro, professor do Estúdio Teológico de Curitiba, escritor que, inclusive, livros maravilhosos que nós vamos dar como dicas. A todos os ouvintes da Rádio Evangelizar é Preciso, ao Padre Reginaldo, amigo de tantos anos, companheiro de tantas caminhadas, eu não tão grande quanto ele, que ele é maior do que eu, começa pelo tamanho, que ele é mais alto que eu. Mas é um amigo assim querido de muito tempo, de muitos anos, e eu tenho a alegria de estar aqui com o Padre Reginaldo, com a sua equipe, depois de muitos anos que eu sou tentado e recuso a vir a esse programa. Já faz uns 5 anos que o Padre Reginaldo, no seu trabalho, pede que eu venha, mas sempre tem outras coisas e hoje eu digo não, tem que agora ceder ao interesse do amigo. Obrigado, Padre Elcio, uma alegria imensa tê-lo aqui. Padre Elcio foi meu professor, nossa, é um homem culto, e eu tenho certeza que trata com profundidade dos temas. Padre Elcio, tenho recebido e-mails, sem exagero ou meganomania, de grande parte de regiões diferentes do Brasil. E uma das perguntas que eu queria começar a fazer é como encarar a morte. Porque eu tenho recebido muitos e-mails de gente que não aceita a morte, outros que não aceitam a perda. Como encarar a morte? Bem, essa é uma questão difícil, porque cada um reage de uma maneira. Em cada lugar, dependendo da cultura, como os padres explicam, a gente vai entendendo também a morte. Depende de como se faz na família. Eu vou começar contando uma historinha que fica mais fácil. Quando a minha mãe faleceu, já há uns 20 anos, estávamos, o pai, meus irmãos, minhas cunhadas e eu, estávamos no hospital e ela faleceu às 2 da madrugada. Aí tem todo aquele procedimento médico de liberação de corpo e tudo mais. Fomos para casa, chegamos em casa, era no interior, então o velório lá em casa. E aí das 4:30 da manhã até as 6 da manhã, só nós os familiares com o pai nos reunimos, rezamos, contamos histórias da nossa mãe, fizemos lembrança à memória dela e celebramos com alegria e gratidão a vida que ela tinha nos dado e a vida dela que Deus nos havia dado. Nós celebramos com alegria e com gratidão. Foi difícil, por um lado, dado que a minha mãe era uma senhora muito conhecida, professora na região, durante muitos anos, foi difícil fazer a relação da nossa família e a fé com a fé de muitas pessoas da comunidade. Porque eles vinham, pessoas da comunidade, vinham chorando e nós não chorávamos. Traziam flores, velas e nós não tínhamos, porque nós vimos um outro significado. Nós tínhamos entregado nossa mãe às mãos de Deus, devolvido nossa mãe às mãos de Deus. E isto era o importante. Nós, diante de Deus, tínhamos a agradecer aquela grande mulher que foi ela. Meu pai dizia assim, foi uma grande companheira de 28 anos de vida e eu quero devolvê-la a Deus como um dia eu a recebi. Então veja, nós estávamos profundamente motivados pela fé. Com a certeza, e eu continuo mantendo essa fé, com a certeza de que hoje, no coração de Deus, a minha mãe vive. Vive a minha mãe, vive o meu irmãozinho, vive uma das minhas irmãs, vivem todas as pessoas. Para mim, a morte, ela se tornou como que, dizer assim,
vou fazer uma viagem a Belo Horizonte e eu saúdo todos os belo-horizontinos através dessa frase, Certo. todos aqueles da Rondônia, de outros lugares. Mas então, um exemplo, vou fazer uma viagem para encontrar meus amigos. A viagem vai ser de avião, de ônibus, é perigoso? Sim, em certo sentido, mas eu vou para encontrar meus amigos. Então eu não fico pensando na viagem em si, mas na alegria daqueles que eu vou encontrar. Quando a gente pensa na morte como o fim, é terrível, porque a esperança desaparece. Mas quando a morte é encarada assim, o único meio que eu tenho para encontrar Deus, a única possibilidade que eu tenho para viver no coração de Deus é passar pela morte, então, que valor tem a morte? Ela tem um grande valor, porque eu vou me encontrar com Deus. Sem morrer, não encontro com Deus. Estamos aqui no nosso estúdio com o Padre Elcio Ribeiro, professor, escritor, pensador, amigo, sacerdote. Padre, a paz do Senhor. A paz esteja contigo também, querida. Qual a sua pergunta, por favor? Ô, padre, eu queria saber, tipo assim, depois que a gente morre, a alma da gente ainda fica vagando algum tempo assim na Terra? Ou não? Obrigado, Priscila, pela sua pergunta. E eu vou emendar aqui com o Alisson, de Francisco Beltrão, Padre Elcio. Então a Priscila pergunta se a alma fica vagando. E ele também, eu gostaria de saber se existe vida após a morte. É o Alisson. Padre Elcio, esses dias eu me surpreendi com uma pessoa que eu achei assim tão católica. E ela dizia assim, olha, padre, o senhor pode dizer o que quiser, mas eu tenho dúvida, será que depois da morte tem alguma coisa? Bem, Priscila e Alisson, eu vou tentar responder com alegria, com prazer a questão de vocês e vou dizer assim, que eu sou católico, que eu sou padre, acredito em Jesus Cristo. Então essa é a primeira questão. Vamos considerar assim, será que existe alguma coisa depois da morte? Nós temos uma certeza, o nosso corpo, os corpos dos nossos amigos são sepultados ou são cremados. Eu tenho dito que quando eu falecer, eu quero ser cremado. Padre, me perdoe, não quero quebrar seu raciocínio. Uma pergunta que eu recebo muito, por isso eu aproveito para não voltar. A igreja permite a cremação? A igreja não é contra a cremação e ela permite. Há uns anos atrás ela radicalmente proibia. Por quê? Porque todas as pessoas que queriam ser cremadas, elas diziam assim, como não existe nada, então que me queimem e eu desapareço. Hoje a igreja diz assim, tem duas questões, uma bem prática, bem imediata, que eu falo depois. Mas hoje nós dizemos assim, a decomposição de um corpo pela natureza ou a cremação é sempre uma decomposição. E a igreja que fala na ressurreição dos mortos, ela não está falando, em primeiro lugar, na ressurreição de biologia. Nós cremos em algo muito mais profundo, algo muito mais radical, que é a vida em Deus. A ressurreição dos mortos, a ressurreição dos corpos, é um processo que se dá no coração de Deus. Então, atualmente, pedir para cremar não contraria a Igreja Católica, não contraria a Igreja Evangélica, anglicana, metodista. E, inclusive, há poucos anos atrás, na Inglaterra, houve uma convocação das maiores autoridades religiosas, incluindo a católica, a uma convocação feita pelo primeiro-ministro inglês, que pedia que as autoridades religiosas repensassem o assunto por causa do problema de ecologia, de meio ambiente e por falta de lugares nos cemitérios. Sim. E aí, todas as autoridades disseram, desde a nossa fé e da fé cristã, não é problema cremar. Perfeito. Tem muita gente que tem medo, receio, mas a nível da fé, a nível da religião, não é problemático. Tá certo. É uma ideia nova. Eu, como eu lhes disse, gostaria de ser cremado. Ser cremado, aí eles guardam a cinza numa caixinha própria para isso, e cada família, como é a cultura japonesa,
decide que destino dar às cinzas ou não. Diferente de um cemitério, porque no cemitério eu sei aonde é que guardaram os últimos restos mortais daquela pessoa que eu queria bem. Então é lá que está o último resto mortal. E eu tenho a referência. Então amanhã, hoje de tarde, amanhã, eu vou ao cemitério, por quê? Porque lá foi depositada a última lembrança do meu amigo, do meu parente, do meu conhecido, de quem eu queria bem. Lá é o lugar assim que eu digo, aqui ficaram as últimas lembranças. E eu vou para o dia da grande festa, sem lágrimas, mas de alegria, porque se levam flores, se acendem luzes, velas, se encontram amigos, e é a grande festa que em torno dos mortos a gente faz. No dia que a gente sepulta, no dia da morte, é dia de tristeza, de saudade, de lágrima. No dia de finados, a nossa igreja diz, é o dia da grande festa dos vivos, solidários aos mortos, fazendo todo esse procedimento festivo de flores, de encontro, de alegria, mesmo que tenha um pouco de saudade. Mas quem, como cristão, tem saudade, sabe que ali repousam apenas os restos queridos. E a pessoa está no coração de Deus. Aí, em certo sentido, eu já estou dizendo para Priscila, não se fica vagando. Por quê? Porque é o único lugar que, depois da morte, para nós os cristãos, é o coração de Deus. E aí eu começo respondendo também ao Alisson, mas fazendo uma reflexão assim. Será que existe alguma coisa depois da morte? Muitas pessoas vão dizer, não existe. Será que elas estão certas ou estão erradas? Pode ser que elas estejam certas. E vou repetir, sou padre católico e digo, pode ser que elas estejam certas dizendo, não existe nada. Mas elas não podem provar que elas estão certas e eu não posso provar que elas estão erradas. Os espíritas dizem assim, não, a alma, e aí está ligada a pergunta da Priscila, a alma fica vagando até se reencarnar e voltar. De reencarnação em reencarnação até uma grande perfeição final. Nós católicos dizemos sim, será que estão certos? Pode ser que sim, mas pode ser que não, com alguns problemas. Eles não têm a fé, a confiança em Deus, porque eles acham que vão se aperfeiçoar pelo próprio esforço. Tem os budistas que dizem assim, quando a gente morre, a gente volta a integrar a grande energia cósmica. Será que é verdade? Pode ser que sim. Fisicamente, sim. Mas isso não é tudo? Claro que não. Nós católicos temos uma posição diferente. Por que eu fiz questão de dizer, eles estão certos, eles estão errados? E fico em dúvida. Porque é uma questão de fé. Absolutamente de fé. E qual é a nossa visão católica de fé? Isso. Então, a nossa visão de católicos, de evangélicos, de presbiterianos, de metodistas, daqueles que creem em Jesus. Nós vivemos para ressuscitar, não para reencarnar, não para desaparecer. E vou ser ousado aqui. Será que isso é verdade? Não sei. Posso provar? Não. O que tem ali? É a questão da fé. A minha fé em Jesus me leva a crer isso. Então, eu creio e digo, como eu já tinha dito, eu creio que existe a ressurreição, por isso a minha mãe vive no coração de Deus. Por isso, o Padre Reginaldo, os nossos amigos, os nossos parentes todos, onde é que estão? No nada? Eu não concebo isso, porque eu creio em Jesus. Se eu creio em Jesus, eu sei. Meus amigos, meus falecidos, todas as pessoas, crentes ou não crentes, que creem em Deus ou não creem em Deus, elas vivem no coração de Deus. Por isso, elas ressuscitam. Isso é a minha fé. E se eu creio nisso, eu tenho certeza, eu não vou ficar vagando no espaço. Eu, morrendo, vou viver no coração de Deus. Aquele que me fez, aquele que me ama. Por isso é que eu creio. Por isso é que eu tenho certeza que Jesus é a razão da nossa fé. Por isso, a ressurreição de Jesus como fonte de tudo. Estamos aqui com o Padre Elcio Ribeiro, professor e escritor. Inclusive, eu quero no final deste programa comentar um livro que me chamou a atenção pelo título. Quem somos? São perguntas existenciais
de onde viemos e para onde vamos. Mas agora, Mônica, Padre, sua bênção. de onde você fala, querida? De Belo Horizonte. Seja bem-vinda, me escuta pela Internet. sua pergunta, querida, por favor. Eu estava ouvindo o Padre Elcio falar em relação à cremação e a outra forma de sepultamento dos corpos. Mas eu fico pensando em relação aos corpos que se tornaram, que estão intactos e que se tornaram referência para nós católicos. Aqueles que não se decompuseram, é isto? Isso. Tá certo. Muito obrigado, Mônica. Ok, sua bênção. Deus abençoe. Padre Elcio, por favor. Mônica, eu vou tentar ser bem sintético na resposta, porque eu gostaria mais de falar da questão dos mortos. Esse fenômeno dos corpos que não se decompõem tem dois aspectos. Um aspecto religioso e um aspecto físico que pertence também à ciência. O aspecto físico, comecemos assim. Por que alguns corpos, independente de quem seja, de quem tenha sido aquele corpo, cristão, descrente, muçulmano, qualquer coisa assim, às vezes por fatores físicos, climáticos, geológicos, de meio ambiente e temperatura, tais corpos não se decompõem. Alguns corpos de cristãos, segundo a resposta, também não se decompõem. E muitos cristãos veem nisso um sinal miraculoso de Deus. É evidente que Deus pode fazer isso e faz. Agora, o importante não é nem o corpo, nem a relíquia, mas é aquele irmão nosso que vive na eternidade. Não é que a biologia, o corpo biológico tenha se tornado santo. Santo foi aquele que hoje vive em Deus com toda a sua totalidade no amor divino e que deixou esse sinal que nós cristãos até guardamos com carinho. Assim, por exemplo, se um corpo é sepultado e se decompõe, ou um corpo é cremado e desaparece, se torna pó, terra, cinza, ele não é menos meritório, a pessoa não é menos, tem menos mérito diante de Deus do que aquele corpo que ficou intacto. Por causa de uma devoção que surgiu desde o começo do cristianismo e tem outras religiões, nós guardamos com carinho essas relíquias. Veja, eu tenho fotografia da minha mãe, eu tenho o anel de casamento que a minha mãe teve. São lembranças afetivas que eu tenho, que me fazem recordar dela. E é um carinho que eu mantenho, da mesma maneira, os corpos dos santos. Padre Elcio, a gente recebe muitas perguntas e uma que veio de uma forma bastante intensa. Existe céu, purgatório, inferno? Existe esta realidade pós-morte? Veja, nós que cremos em Jesus Cristo, afirmamos com toda coragem, existe, existe. Quem não crê, como eu dizia antes, vai dizer que não existe. É um ato de fé. E aqui o ato de fé implica o seguinte: porque eu creio, eu sou coerente com aquilo que eu estou crendo. Mas eu posso inventar que existe um quarto lugar, além de céu, inferno, purgatório, quarto lugar? Posso inventar. O lugar vai existir, na minha cabeça pode existir, mas se outras pessoas comprovarem dizendo que não faz sentido, como é que eu vou poder dizer que aquilo que eu inventei continua existindo? Então, o céu foi invenção de quem? O purgatório, invenção de quem? O inferno, invenção de quem? Na nossa fé, baseada em Jesus, nós cremos que ele exista. A Bíblia... Da pergunta? A pergunta da Vanessa. Da Vanessa. Tá, então, Vanessa, veja o seguinte. A nossa Igreja Católica reconhece que a Bíblia não fala sobre a existência direta do purgatório. Por isso, os evangélicos, os batistas, crentes e outros mais negam a existência do purgatório porque não está na Bíblia. Porém, na Bíblia tem algumas passagens que nos faz crer a possibilidade da existência.
dizendo bem claro para Vanessa e para outros mais. Purgatório é uma definição da Igreja Católica. A Igreja Católica crê que existe. Porém, a Igreja Católica deixa na mão dos teólogos e das outras pessoas a explicar como é que seria o purgatório, qual é o significado, por que ele existe. Então, a Igreja crê, diferente do céu e do inferno. Jesus ensinou que nós viveremos em Deus. A razão da nossa vida é em Deus. Deus é o céu. Se Deus não existe, não existiria o céu. Eu creio que Deus existe, Deus é o céu. É onde eu creio que estão São Francisco, Santa Edviges, Santa Teresinha do Menino Jesus, Nossa Senhora, Jesus, eles estão lá. Eles, os falecidos, estão em Deus. Céu é Deus. Não é um lugar. Muitas vezes a gente confunde assim, que céu seria um lugar, purgatório um lugar, inferno outro lugar. Não. O céu é Deus, é um modo de viver. E o purgatório existe? A nossa Igreja Católica diz que sim. Então, quem é católico deve crer, porque é um ensino da nossa fé. Diferente é como crer no céu, como crer no inferno, como crer no purgatório. Daí, a fantasia é muito grande, muito grande. O que é fantasia? O que é teologia? E uma segunda pergunta que eu acho que vem... O que é fé? O que é fé? E uma terceira? Sim. Seria exatamente o purgatório. Em que consiste no olhar da Igreja? Imaginação. As pessoas imaginam muito, sobretudo desde a Idade Média. Com aquele livro A Divina Comédia de Dante Alighieri, a imaginação é espantosa. Depois, a outra imaginação é porque, lá na Bíblia Sagrada, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 8, se eu não me engano, diz assim, que as pessoas serão purificadas pelo fogo. Então, essa questão do fogo, principalmente por causa da imaginação da Idade Média e de poetas e poesias, então começou a se imaginar que é um lugar onde queima. Depois, isso aí deve ser ligado a um outro fato da Igreja Católica ter uma dimensão muito de lei, que há muita lenda, muito mito em torno do purgatório. Mas eu gostaria sim de ajudá-los a refletir que a Igreja Católica tem duas posições sobre isso. Uma que foi muito legalista, muito juridicista, que se dizia assim, fez tal pecado, então vai ter tantos anos de purgatório. Precisam de indulgência para isso. E vai penar no purgatório pagando dívida. A outra concepção, que também é aceita na Igreja Católica, diz assim, que nós seremos absorvidos pelo amor de Deus, que nós não teremos nada que pagar. Imagine uma situação, simplificando, que eu devesse 5 mil reais ao Padre Reginaldo. Então eu tenho que pagar. Mas o Padre Reginaldo, na sua bondade, ele poderia dizer assim, eu perdoo a tua dívida, continuamos mais amigos e tu não me deves mais nada. Então, a Igreja, que não é Deus, ela até pode dizer, para que você não venha perder-se, faça isso, faça aquilo, reze, faça penitência, como que antecipando um pagamento. É uma possibilidade. Então, rezar pelas almas do purgatório, fazer isso, fazer aquilo. Só que tem mais uma ideia bíblica que eu quero acrescentar. E a segunda ideia é, Deus, na sua bondade, Ele pode nos perdoar, Ele pode nos amar de outra maneira. E aí, como é que Deus nos amaria segundo o que a teologia explica hoje? A teologia diz que na hora da morte nós nos encontramos, não enfrentamos como um combate, uma guerra. Nos encontramos com Deus. E ali a nossa vida, como um filme, passa tudo na frente de nós e de Deus. Do Deus que nos ama, não do Deus que castiga. E muita gente só entende Deus como que castiga. Deus é amor. E lembrem, lá no Evangelho de São João, quantas vezes se diz assim, foi Deus que nos amou primeiro, nos amou tanto que nos deu seu próprio Filho para que todo aquele que nele crê seja salvo. Então a salvação
Nós não podemos esquecer isso. Salvação é um dom, é um ato de amor de Deus. Não depende de nós. É Deus que nos ama. Então não adianta você fazer isso, aquilo, aquela outra coisa, porque é Deus por bondade que nos salva. Quando nós morrermos, comparecemos diante de Deus e diremos assim: Senhor, eis aqui a minha vida. E Deus, olhando a nossa vida, diz assim: puxa vida, você realizou todo o meu sonho. Ou então eu vou perceber e dizer assim: Deus, eu não consegui fazer tudo. Eu queria fazer mais. Eu que não sabia direito quem era o Senhor. Por isso não me esforcei tanto. Não fui tão santo. Não amei tanto. Às vezes eu até errei. Mas Deus, agora que eu te vejo, que vejo a tua bondade, vejo a tua grandeza, Senhor, perdoa tudo que eu fiz de errado. E Deus, na sua bondade, perdoará. Mas veja ali, quando eu pus a minha vida diante dele, eu vi meus erros e fiquei quase que embasbacado assim. Deus, eu errei e eu não podia ter errado. E ali é como se eu tivesse um namorado ou uma namorada, como se fosse um casal de namorados, que diante do outro diz assim: pá, eu falhei, desculpa, e aquilo dói no coração. Isso é uma purgação. Diante do infinito amor de Deus, eu falhei. Deus, tem pena de mim. E aí, esse ato de amor de Deus, junto com todas as pessoas que eu queria bem, com toda a nossa igreja que reza pelos falecidos, em qualquer lugar do mundo, em todas as missas que um padre reza aqui na China, nos Estados Unidos, na África, na Ásia, tudo aquilo é oração que vai junto para Deus, pelo meu falecido, por mim, o dia que eu falecer, por qualquer outro. E inclusive, Nossa Senhora, e aqui eu faço um outro desvio para dizer assim: você reza Ave Maria todo dia com fé? Então vamos à segunda parte. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por mim agora, no meu cotidiano, quando eu saio para a escola, para o trabalho, quando eu amo, quando eu estou com a minha família, mas rogai por mim na hora da minha morte. Na hora da minha morte, dificilmente eu vou poder rezar. Mas aí, quem é que reza por mim? Todos os irmãos e irmãs que são devotos de Maria rezarão por mim, a Maria, na hora da minha morte. Então, quando eu peço que Maria rogue por mim agora, no meu cotidiano, na minha bênção, na minha necessidade, e no dia da morte eu tenho a proteção de outros mais. Então, adiantando alguma pergunta que inclusive a Vera de São José dos Pinhais, a Vanessa fez, e o Neide também, fazem. Vale a pena rezar pelos mortos? Veja, desde o Antigo Testamento existe uma tradição inspirada por Deus para rezar pelos nossos falecidos. Rezar pelos falecidos é um ato de amor, de carinho. Rezar pelos falecidos. Veja, eu vou dar um exemplo que você vai dizer: mas claro, é evidente. Eu rezo a Santo Antônio. Santo Antônio não é um falecido. Reza a São Francisco. Não é um falecido. Todos os nossos santos são falecidos. Meus falecidos, meus queridos, que já foram para o coração de Deus, vivem lá em comunhão. Eu me lembro deles e eles se lembram de mim. Eu rezo por eles, eles rezam por mim. Então, como a Bíblia Sagrada ensina a rezar pelos falecidos, nós rezamos. E isso nós encontramos lá no livro dos Macabeus, em primeiro lugar, segundo livro dos Macabeus. E depois vem tudo o mais. Veja, é diferente de procurar na Bíblia Sagrada a palavra purgatório. Mas a oração pelos mortos está lá. E eu disse a primeira dica: procura em Macabeus. Depois muitos outros lugares. Nossa igreja fala que existe uma comunhão entre os vivos, os mortos. Antigamente a linguagem era: a igreja triunfante reza pela igreja militante. A igreja militante reza pela igreja padecente. Quer dizer, em linguagem bem simples, os santos rezam por nós. Nós rezamos aos santos, para que nos levem a Deus. Nós rezamos como os santos rezam pelos falecidos do purgatório, porque é vontade de Deus. Discussão bem diferente é: o que é o purgatório? Eu procurei resumir antes, purgatório e o juízo, de dizer assim: a dor
que queima como um fogo, como dizia lá na Bíblia, que eu dei a referência de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 13, que diz assim: a obra de cada um de vocês será posta em evidência. O dia torná-la conhecida, pois se manifestará pelo fogo, e o fogo provará o que vale a obra de cada um. Nesse texto a igreja diz assim: o fogo do purgatório, próprio purgatório. É uma interpretação teológica, cuja palavra não aparece, mas o sentido aparece. Então o fogo do amor que queima, fogo do coração de Jesus abraçado por nós, é um fogo que queima no amor, purgatório, um fogo do amor e daquele impacto. Vi Deus, estou diante de Deus, descobri a grandeza de Deus e eu vejo às vezes a minha vida pequena. Porém, dói no meu coração porque a minha vida não foi tão grande. Mas eu estou diante de Deus, o Deus de amor, o Deus de bondade, aquele que pensou em mim desde toda a eternidade, que antes que meu pai e minha mãe soubessem que eu comecei a existir como uma célula viva, como um embriãozinho, ali Deus já me amava e Deus acompanhava célula por célula, fibra por fibra que ia se desenvolvendo, como ensina a biologia, e Deus me amava. Diante dele, eu estarei um dia na eternidade. Padre Elcio, tem algumas perguntas que as pessoas fazem. Bate e volta. Para um teólogo é complicado isso, viu, gente? Porque quando um teólogo, ele quer falar tudo e tem muito conteúdo. Mas, Padre Elcio, a pergunta que fazem sobre almas do purgatório. Como eu disse antes, o purgatório nós vamos entender naquele momento do encontro com Deus e esse amor grande a Deus, como eu terminava no bloco anterior, mas ao mesmo tempo eu vejo que eu não fui tão bom. E isso queima o meu coração. Aí, quanto às almas do purgatório, a expressão, vejam normalmente o seguinte: quando você vai na igreja e vai falar com o padre, você diz assim: padre, reze pela alma do meu falecido. Quando eu estou lá em casa, eu comento meu falecido pai, meu falecido avô, meu falecido filho. Eu não falo na alma do filho, porque eu entendo a totalidade da pessoa. Certo. Aí é uma discussão complicada que não vem ao caso hoje, sobre como compreender a pessoa humana. E aí, se vocês perceberem, eu estou dizendo assim, a pessoa humana na sua totalidade. E como São Paulo diz, um dia nós vamos deixar aquela parte física, biológica, que não é a totalidade da pessoa, porque ela é útil, essa parte física, enquanto nós estamos nessa história. Depois será diferente. Então a alma, diga sempre assim: pelo meu falecido pai. Mesmo quando você reza pelo meu falecido pai, ou então pelas almas do purgatório, pelos falecidos do purgatório. O que é juízo particular, juízo universal? Então veja, nós morremos sempre individualmente. A hora da nossa passagem daqui para a eternidade sempre é um ato individual. Mesmo que seja uma bomba que exploda sobre várias pessoas, cada um morre sozinho. E cada um se encontra nesse primeiro momento com Deus sozinho. É o primeiro encontro, digamos assim, a expressão é meia pequena, mas cara a cara com Deus. Para o ato de amor onde Deus vai mostrar o quanto Ele me amou. E ali eu vou dizer assim: eu fui fiel ou não fui fiel? Eu me julgo diante de Deus. Não para me condenar, mas para dizer assim: infelizmente fui fraco, não fiz tanto. O juízo final. Vejam, eu quero dar um conceito que vai contra a grande maioria das interpretações que tem ali. O juízo final é o julgamento de tudo quanto Deus fez e que entregou na mão de Jesus. É a obra de Jesus que vai ser julgada. Se Jesus conseguiu unir tudo para poder apresentar ao Pai, porque o Pai deu essa missão a Jesus e Jesus deve fazer isso. Quem prestar atenção nas missas católicas vai encontrar um texto muito bonito que diz exatamente assim: Pai, eu te entrego em tuas mãos toda a obra que me deste. E esse é o julgamento final e aqui é o importante, o mais importante, para a glória de Deus. Não é para a condenação, para a glória de Deus. Então eu creio profundamente
que Jesus, o que será julgado no final, se ele fez bem ou não fez. E quem pode fazer mal se Jesus faz só o bem? Nossa, mas é uma visão que eu gostaria de um dia poder aprofundar aqui, Padre Elcio. Eu queria muito, muito, muito. Mas eu ainda tenho uma pergunta, temos alguns minutos. Padre, missa de 7º dia. Tá, então aqui um esclarecimento que é importante. Missa de 7º dia é uma tradição que se conserva nas paróquias, nas igrejas. Oficialmente, presta bem atenção, irmão, irmã, oficialmente a igreja não tem mais essa categoria. Ela reza sim pelos mortos, mas não precisa ser 7º dia. Eu brinco assim, Deus não é um contador que tem uma cadernetinha e diz assim, mas rezou a missa no 8º, no 5º dia, então não valeu. Deus não faz assim. É uma tradição de numerologia simbólico que nós temos. 30, um ano de falecimento. Na minha comunidade paroquial, a grande maioria das missas chamadas de 7º dia estão sendo no sábado à tarde. Por quê? Ninguém está trabalhando, as pessoas podem se reunir e, se for no domingo, daí já fere um pouco o espírito dominical. Então, no sábado, naquele horário que as pessoas já não estão mais no trabalho, elas podem vir e se encontrar, matar a saudade em torno daquele amigo que eles creram que agora já vive no coração de Deus. Não se faz missa de 7º dia só pelo social, mas por causa da fé e do encontro como irmãos que querem celebrar a memória daquele falecido, onde eles se encontram para louvar, para agradecer a Deus. Então, missa de 7º dia pode ser no 8º, no 9º, naquele dia onde você se reunir mais com seus amigos, com seus parentes. A igreja ensina assim. Padre Elcio, obrigado, porque nós aprendemos muito. Muito obrigado, Padre Elcio. Eu agradeço a sua atenção, os ouvintes, que Deus os abençoe. Filhos queridos, nós vamos terminando aqui, fique com Deus. Louvado seja Deus. Acredite, Cristo ressuscitou, o sepulcro estava vazio. Obrigado, Senhor, por nos dar a chave da eternidade. Evangelizar é preciso.